perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estenda suas mãos para cá. Ore por mim nesse momento, seja intencional nas suas orações. Eu preciso que você ore, eu preciso que você ministre, então abra sua boca, comece a orar agora em nome de Jesus. Pai, eu me coloco, Senhor Deus, à tua disposição e te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale as nossas vidas, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre sobre nós, Senhor Deus, a tua presença, que toda e qualquer interferência ao mover da tua palavra, ao ministrar da tua palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que o Senhor fale aos nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, eu quero hoje falar com vocês exatamente sobre essa pergunta que releva o título dessa mensagem, que é: que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Jesus e Pedro estavam batendo um papo, e desse papo surge uma pergunta de Jesus para Pedro, perguntando: quem tu dizes? Quem vocês dizem que eu sou? Preste atenção, queridos. Hoje, uma das coisas que nós vivemos, uma das coisas que nós mais temos dificuldades hoje, em que as pessoas vivem hoje, que nós temos mais dificuldade, é uma crise de identidade. As pessoas hoje não sabem quem são. As pessoas hoje, elas não conhecem a si mesmas, elas não sabem quem elas são. Isso muitas das vezes por medo. Muitas das vezes por medo. Pedro e Jesus batendo um papo, Jesus chega para eles e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Não que Jesus não soubesse quem ele era, mas Jesus queria tirar do íntimo e do coração daqueles homens, para eles mesmos, porque Jesus já sabia, mas para que eles mesmos se expressassem, para que eles mesmos falassem quem eles eram, quem Jesus era. E queridos, preste atenção numa coisa: hoje em dia as pessoas, elas têm muito essa dificuldade de fazer perguntas como essa, como Jesus fez. Que tipo de pessoa? O que as pessoas dizem? O que as pessoas estão falando que eu sou? O que as pessoas estão falando que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá uma descrição do tipo de pessoa que Deus era. Pedro dá uma descrição do tipo de pessoa que Jesus se mostrava. Presta atenção, meu querido, e você precisa entender que nós, por muitas das vezes, precisamos saber quem nós somos. Porque quando a pessoa, ela tem certeza da sua identidade, ela não se move pelas circunstâncias, ela não se altera pelos problemas, ela não se muda pelas coisas que elas estão vivendo. Não. Quando uma pessoa, ela tem certeza da sua identidade, ela molda as circunstâncias, ela molda o tempo que ela está vivendo, ela molda tudo isso, porque ela sabe quem ela é, e nada altera ela, porque ela sabe para onde ela vai, e ela tem certeza e convicção do que ela vive. Isso é uma pessoa afirmada na sua identidade. Uma pessoa que sabe que é filho, mesmo que alguém chegue para ela e fale que ela não tem pai, ela não acredita, porque ela tem certeza que é filho. Uma pessoa que é amada e sabe que é amada, mesmo que algumas pessoas cheguem e falem: ninguém te ama, a pessoa, meu irmão, me perdoe, mas vai dar de ombro, sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas que me amam. Então, quando uma pessoa, ela tem certeza da sua identidade, ela não é moldada pelas circunstâncias, mas ela molda as circunstâncias. É diferente. E nós hoje em dia, nós temos uma crise de identidade, onde as pessoas não sabem quem são. Elas não sabem. Muitas pessoas hoje não sabem quem são. Ou, muitas das vezes, elas sabem quem são, mas elas têm medo de enfrentar quem realmente elas são. Elas preferem atribuir, às vezes, as suas dificuldades, a sua falta de caráter. Às vezes elas querem atribuir os seus erros, aquilo que ela é, muitas das vezes ao diabo. Porque o diabo, irmãos, é fácil a gente terceirizar a responsabilidade para ele, né?
Porque a gente fala, não, a gente vai mudar por quê? Porque o diabo que está me perturbando, eu vou expulsar ele. Mas quando nós identificamos que é problema de caráter, aí é mais difícil, porque nós precisamos mudar. E muitas das vezes as pessoas não querem mudar, porque elas querem viver na sua área confortável, elas querem viver na sua zona de segurança, elas querem viver ali dentro daquela sua redomazinha de vidro, e elas querem dizer para si mesmo que elas estão certinhas, mas elas sabem no fundo, que elas não estão, que elas precisam mudar. E se hoje nós invertêssemos a pergunta? Se hoje nós invertêssemos a pergunta, e hoje a mensagem exatamente sobre essa é uma mensagem reflexiva. Eu acho que talvez depois da mensagem vocês vão querer tomar o meu bolo de volta. Eu estou sentindo isso, eu não sei porquê, no profundo da alma. Eu acho que vocês vão querer tomar o bolo de volta. Se nós invertêssemos a pergunta para Jesus, se em vez de Jesus perguntar para nós assim, quem vocês dizem que eu sou? E se nós perguntássemos para Jesus assim, Jesus, quem eu sou para ti? Jesus, que tipo de pessoa eu sou para ti? Jesus, o que o Senhor tem a dizer acerca de mim? O que o Senhor tem a dizer acerca do meu respeito, Senhor? Você já fez essa pergunta para Jesus, queridos? Porque nós queremos feedback de todo mundo. Nós desejamos feedback de muita gente, né? Feedback é a palavra do momento. E nós queremos feedback. Mas será que nós perguntamos para Jesus, Jesus, me dê um feedback. Quem tu dizes que eu sou? Quem tu dizes, Senhor, que eu sou? Querido, se Jesus hoje, se você tiver que fazer essa pergunta para Jesus, qual é a resposta que Jesus vai te dar? Qual é a resposta que Jesus vai falar a você? E quando eu penso de feedback, quando eu penso de resposta do Senhor a um homem, eu preciso lembrar de Jó, irmãos. E eu preciso dizer para vocês de Jó. Diz a palavra do Senhor que estava lá e os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor. E de repente vem Satanás e se apresenta junto. E o Senhor pergunta, da onde tu vens, Satanás? Ele diz, de andar pela terra e de rodear a ela. E de passar por ela. E o Senhor pergunta, porventura você viu o meu servo Jó? Porventura você viu o meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, justo, homem que faz as coisas certas, homem que sabe o que quer. O cara é bom, meu querido, o cara é bom. Jesus dá testemunho acerca de Jó e diz, o cara é bom. Eu te pergunto nessa noite, queridos, se o Senhor e Satanás bateram um papo hoje, o que ele tem a dizer acerca de você? Louvado seja Deus. É para chamar sua atenção, tá vendo? O que o Senhor vai ter dizer acerca de você? Qual vai ser o motivo da situação e da conversa? Porventura, vistes o meu servo Jó? Se você fizer essa pergunta para Deus hoje, queridos, o que o Senhor vai dizer acerca de ti? Qual é o tipo de pessoa que o Senhor vai dizer acerca de ti? Qual é o tipo de pessoa que o Senhor vai pronunciar acerca de você? Eu preciso que você faça essa pergunta, e essa pergunta precisa estar na sua cabeça, sabe por quê? Porque se você quer se conhecer, se você quer saber o que você é e quem você verdadeiramente é, você precisa perguntar para aquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra até as juntas, aquele que vai no profundo da alma, aquele que conhece o homem na sua integralidade, queridos. Porque tem coisas em você que nem você mesmo conhece, mas Ele conhece. Ele sabe. Ele conhece, queridos. Pastor, mas eu tenho medo de perguntar por quê? Porque Ele vai te apresentar algumas coisas e quem você é. Mas preste atenção numa coisa. Quando Jesus nos mostra algo de errado em nós, Ele não nos mostra para condenação. Ele nos mostra para a salvação, porque Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo.
Se você ficar com medo de enfrentar quem você é, você continua refém de Satanás. Mas 1 João me diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu estou diante dele, desnudo, e pergunto para ele: Senhor, o que o Senhor diz acerca de mim, quem eu sou? E quando ele me responde, não é para minha condenação, mas é para minha libertação, é para o meu fortalecimento, é para que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus, esquecendo das coisas passadas e vivendo as coisas novas. Quando Jesus me mostra o que Ele quer de mim, é porque Ele quer me aperfeiçoar, não me aperfeiçoar pela condenação, mas me aperfeiçoar pelo seu amor. Que tipo de pessoa é você? Pergunta para Jesus: Senhor, o que o Senhor tem a dizer acerca de mim? O que o Senhor tem a dizer acerca de mim? E eu quero te destacar nessa noite algumas classes de pessoas que a palavra me afirma. Algumas classes de pessoas não boas e que Jesus não quer que você seja. E algumas classes de pessoas que Jesus deseja que você viva e seja. E a primeira classe de pessoas são os hipócritas. Mateus 23, do 23 ao 17, diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês devem, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vocês são condutores cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Vocês são fariseus cegos. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas exteriormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Queridos, a primeira classe que o Senhor nos traz essa noite, que o Senhor não deseja que nós nos enquadremos, é na classe dos hipócritas. Presta atenção, essa classe ela foi atacada de forma direta do Senhor. Eu já disse isso e torno a dizer, irmãos: se você estiver diante de um pastor, diante de um líder, se você estiver diante de uma autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual com uma falsa humildade olhar para você e dizer assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Se você estiver diante de um homem de Deus e ele fala isso: não olhe para mim, olhe para Jesus, eu preciso te dizer que você está diante de um hipócrita, diante de um canalha, diante de um homem que não quer ser exemplo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser exemplos dos fiéis. Os hipócritas são daqueles que dizem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esses são os hipócritas. Mas Jesus nos manda sermos exemplos dos fiéis. Se eu não puder olhar para vocês e falar assim: sede meu imitador, porque eu estou sendo de Cristo, significa, irmãos, que eu não tenho dignidade, eu não tenho honra de sustentar e estar diante de vocês, porque eu vou ser um hipócrita. Você precisa entender isso. Você precisa ser exemplo dos fiéis. Os hipócritas são aqueles, irmãos, que pecam contra os outros, mas quando alguém peca contra eles, eles se doem. Esse é o hipócrita. Ele condena o erro do irmão, mas ele mesmo se afunda na lama. Ele mesmo se remexe lá. Ele gosta da hipocrisia, porque ele mostra uma coisa para os outros, mas faz outra coisa. Ele é um crente perfeito na igreja, mas é um demônio em casa. Ele é uma maravilha na igreja, mas outras pessoas que não vivem no ambiente religioso, essas outras pessoas não têm o que dizer de bom para dele, porque é um hipócrita. Esse tipo de pessoa, irmãos, é abominado pelo Senhor. São pessoas que colocam um fardo sobre os outros, mas que eles não tocam nem com o dedo para carregar. São os hipócritas. São os hipócritas. São aqueles que quando chegam e falam: eu fui ofendido, eu fui magoado, falaram mal de mim. Mas quando você vai ver, ele é um daqueles que fala mal, ofende e chateia as outras pessoas. São hipócritas. Esse tipo de pessoa é falso, irmãos.
É falso, e me perdoem a expressão, mas esse tipo de pessoa é igual bosta de vaca, irmãos. Pastor, que negócio feio, mas é, irmãos. Quem é do campo sabe, né, Marcos? Bosta de vaca é assim, você olha assim, você fala, tá seco. Aí quando você pisa, você atola o pé. É mais falso do que bosta de vaca, irmãos. São os hipócritas. São as pessoas que querem viver uma coisa aqui no domingo e são outra na segunda-feira. Eles dizem que são adoradores aqui, mas no dia seguinte eles amaldiçoam a todo mundo. São as pessoas que estão aqui lindas, formidáveis, e na segunda-feira são um inferno. Olha o que Jesus diz para os hipócritas: vocês não devem deixar de fazer uma coisa, e para fazer a outra não, vocês devem fazer uma coisa e também a outra. Vocês devem vir no domingo adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, mas vocês também precisam ser o crente na segunda-feira. Porque, irmão, ser crente na igreja é fácil, irmãos. Pastor, depende. O senhor não conhece umas pessoas aí. Não, ser crente na igreja é fácil, irmão. Você está num ambiente, está todo mundo adorando ao Senhor, a luz se apaga, você começa a adorar, o ambiente é propício para que a gente manifeste a nossa fé. Ótimo, ótimo. Mas e na segunda-feira? E na terça? E na quarta? Você precisa passar a viver aquilo que você professa. A sua vida precisa ser refém das suas palavras, porque certamente ela vai ser refém dos seus atos. A sua vida precisa ser refém dos seus atos. As pessoas vão olhar para você e você precisa ser, como diz o apóstolo Pedro, uma carta escrita para a leitura de todos os homens. As pessoas precisam olhar para você e precisam glorificar o nome do Senhor. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: cara, o que essa pessoa é na intimidade, essa pessoa também é na igreja. Irmãos, eu não tenho problema nenhum em viajar com crente, que o crente frequente minha casa. Eu não tenho problema nenhum, sabe por quê? Porque eu não tenho nada para esconder, irmãos. Porque quem me conhece comigo sabe. Não tem um problema. Tem uns caras que falam assim: não leva a ovelha para tua casa não, porque senão vai conhecer a tua intimidade. Eu quero mais é que conheça, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não sou pastor só aqui, eu sou pastor em todo lugar. Até quando eu estou torcendo pelo Flamengo, eu sou pastor, irmãos. Eu ainda consigo manter a santidade ali, às vezes. Mas consigo. Pode ir comigo no estádio que você vai ver o que é ser flamenguista. Não tenho problema. Eu não tenho problema de levar quem quer que seja para minha casa, e nem que se você aparecer lá de surpresa. Não tenho problema com isso, sabe por quê? Porque o que eu vivo aqui é o que eu vivo na minha casa. O que eu vivo aqui é o que eu vivo com quem viaja comigo. Tenho vários irmãos que já viajaram comigo, ficaram comigo 15 dias, 20 dias. Pastor, se aguentar o senhor aqui na igreja é difícil, imagina ficar numa casa com o senhor 20 dias. É, mas teve irmão que aguentou, irmão. Estou tomando vergonha. Então, queridos, eu sei isso. Então, eu não tenho problema de dizer: segue meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E isso não é arrogância. Isso é um coração que conhece a sua identidade em Deus. Diferente do hipócrita que quer se mostrar uma coisa e a outra. Segunda classe de pessoas que Jesus não quer que você seja é os mentirosos. João 8,44 diz: vós tendes como pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que não é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Eu preciso te dizer, e eu vou te dizer com letras garrafais e de forma muito clara: se você vive a mentira, você está manifestando o DNA do seu pai, e o seu pai é o diabo, diz a palavra. Porque crente não vive a mentira, porque a palavra de Deus diz: porque que saia da vossa boca, ou sim ou não, o que passa disso é procedência do inferno. Crente não tem duas palavras, crente só tem uma única palavra, e crente só vive de acordo com a verdade. Não tem outra coisa. Salmos me diz assim: Senhor, quem vai habitar no teu santo templo? Quem vai morar no teu tabernáculo? Quem vai viver contigo na eternidade? E aí a resposta é: aqueles que mesmo jurando,
em dano próprio, mesmo que com dano próprio ele jure, mesmo que ele tome prejuízo, mas ele cumpre a palavra que ele deu. Queridos, seja desde a mentirinha mais simples, podemos dizer assim, que quando você às vezes fala para o menino, se alguém ligar ou se alguém bater, fala que a mamãe não está em casa não. Aí a criança vai lá, corre e diz, a mamãe mandou dizer que não está em casa não. Não é? Desde essa simples mentirinha, até as mentiras mais complexas, onde você faz coisas que até o pronunciar é indesejável. Você faz coisas obscuras e tenta manter na mentira, tenta se valer da mentira para esconder isso. Até isso, todas essas mentiras são do diabo. E quem vive na mentira não encontrou o Senhor, mas está vivendo de acordo com seu pai e manifestando o DNA dele, que é o DNA da mentira. Mas o DNA do salvo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é uma slogan de campanha política, irmãos. Isso é palavra de Deus para a gente viver. Não é slogan político. Isso é palavra de Deus. Porque tem uns por aí que querem pegar isso como slogan político. Não, isso não é slogan político. Isso é palavra para que o crente viva. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É na palavra. Se livre da mentira, diz 1 Tessalonicenses, e falai a verdade uns com os outros. Porque são mentirosos. Deixam-se encantar pelos prazeres da mentira. Vocês precisam dar lugar à verdade para que ela possa anular os efeitos da mentira. Você só vence a mentira se você falar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deixe a mentira. Abandone a mentira. Pastor, eu vou pegar o bolo de volta. Pega, queridos. Mas fala a verdade em nome de Jesus. Mas fala a verdade em nome de Jesus. Porque senão você vai estar enganando a si mesmo, vindo para a igreja, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor. E eu costumo dizer, irmãos, que se tem um momento que a igreja mente, é no momento da adoração, irmãos. Que a gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, porque aí Jesus pede para você abrir a mão de uma coisinha e você fala, não, Senhor. Jesus te pede para você perdoar uma pessoa que te ofendeu, você fala, não, eu tenho a minha razão. Se você tem a sua razão, por que você está cantando que abre mão de tudo? Abençoado. Porque aquele que vive mentira é do diabo. Não queira viver hoje uma coisa aqui e outra amanhã, porque isso não é de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Terceira classe de pessoas são os avarentos. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Presta atenção numa coisa, Provérbios diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, uma se chama Adá e a outra se chama Adá. De duas coisas não se baixa e de três coisas nunca dizem chega. O avarento quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E você fala, pastor, mas eu tenho e eu quero mais, eu estou errado. Não, irmãos, se você tem e se você quer para abençoar outros, mas se você tem e se você quer para guardar riqueza para si, você é um avarento. Quanto mais você tem, mais você quer. Tem pessoas passando necessidade à sua volta e você não consegue ajudar com absolutamente nada, porque você não serve a Jesus. O avarento não serve a Jesus. O avarento serve a uma potestade chamada Mamon. Um príncipe das trevas que mantém ele preso nas riquezas, colocam as suas riquezas acima de Deus. São muitas das vezes avarentos, porque falam assim, eu ganhei R$1.000, vou dar R$100 de dízimo. Mas na hora que ganha 100 mil, não consegue dar 10 mil. É muito dinheiro para dar para a igreja, R$10.000. Meu Deus, é dinheiro demais. Queridos, seja pouco ou seja muito, seja fiel ao Senhor. Deixa de ser avarento. Se Jesus está te dando 1.000 ou se Jesus está te dando 1.000.000, seja fiel ao Senhor. E tudo que você não tem e que vem do Senhor, você precisa entregar as primícias ao Senhor. Irmãos, eu sou doido para dar dízimo de R$100.000, irmãos.
Ô Senhor, abençoa teu servo, Jesus. Sou doido para dar dízimo de 100 mil reais. Porque se eu estou dando um dízimo, você está rindo, Keila, mas é verdade. Eu tenho uma felicidade. Irmãos, no dia que eu der um dízimo de 100 mil reais, eu vou dar numa felicidade, irmão. Porque significa que eu tenho 900. E que Jesus está me deixando usufruir de 900, não é, Jonas? Olha que bênção. Mas o avarento vai pensar, não, 100 mil? O que vai fazer com 100 mil reais? Vai fazer sala para as crianças? Não, deixa essas crianças por aí. Avarento vive pelo dinheiro, vive pelas suas coisas e não vive por Deus. Queridos, Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a doar, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que tem melhor paga em dar do que receber. Se você está disposto a dar, o Senhor está disposto a te abençoar. Mas preste atenção numa coisa, Jesus não tem compromisso em te tornar rico. Pastor, a Jesus é uma igreja tão para frente. Parede preta, leitura moderna. O Senhor não está falando que Jesus tem o interesse de me tornar rico. Não, Jesus não tem o interesse de te tornar rico. Jesus tem o interesse de te tornar próspero. Porque o próspero é aquele que sai de um lugar e vai a outro, mas abençoa pessoas nesse caminho. Se você não é uma pessoa próspera, mas se você é um avarento, Jesus não tem parte contigo. Nem sei mais qual classe de pessoa que nós estamos, é um miserável. Jesus não deseja que você seja assim. O miserável está lá em Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta nenhuma. Não sabes você que é um desgraçado. Desgraçado não é palavrão, como acham os brasileiros. Porque como não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Presta atenção numa coisa, esses são aqueles que pensam que são algo que não são. São os miseráveis. Eles acham que eles estão por cima da carne seca, que eles são melhores do que todo mundo. Eles pensam que eles fazem tudo melhor do que todo mundo. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e fala assim: cara, hoje eu andei de bicicleta, eu fiz um pedal, eu pedalei 20 km. Mas só, eu pedalo todo dia 40. Aí você chega para ela feliz e contente, você fala: olha, eu ganhei uma viagem. Olha, legal. Eu vou aqui com os olhos chorando já. Eu vou aqui para Caldas Novas. Para Caldas? Eu vou para os Alpes. Aquela pessoa que você chega e fala assim: meu filho passou para um NB. Meu filho passou em 10 universidades públicas no Brasil. Os meninos não gostam que eu levante os olhos não, mas irmãos. Tem umas pessoas que você tem que fazer assim, ó, Espírito Santo. São os miseráveis, sabe por quê? Porque são vazios de si, e para que consigam viver, eles precisam querer arrancar dos outros, porque eles acham que eles têm alguma coisa, mas na verdade eles não têm nada. É aquela pessoa que você chega para ajudar e a pessoa fala assim: eu não preciso de ajuda não, pastor. Eu não preciso de ajuda não. São os soberbos, os arrogantes. Eles fazem questão de tudo ser para si e nada para ninguém. Esses são os miseráveis. Eles querem tudo. É que eu não posso me empolgar, irmãos, porque senão a hora vai embora. Mas eu tinha mais um bocado de coisa para falar dos miseráveis. E infelizmente a gente tem muitos miseráveis espalhados por aí. Pessoas que só pensam em si, mergulhados em si mesmo e acham que são alguma coisa. Porque como diz o Senhor, a igreja de Laodiceia, você acha que tem alguma coisa, mas na verdade você não tem nada. Tem algumas pessoas que pensam que tem muito dinheiro. Tem pessoas que acham que só porque fazem botox, fazem um narizinho, colocam uns negocinhos por aí, vocês estão me entendendo, a sutileza. Só porque acham que faz alguma coisa, está por cima da carne seca. Tem uns homens que acham que só porque tem 3 mulheres, irmãos, já estão abafando. Vai ver quando ele tiver 3 sogras, aí ele vai ver o que é bom. Miseráveis. Não conseguem abastecer o coração de uma só mulher, mas querem se divertir com 3. São miseráveis. Acham que tem alguma coisa só porque tem um carro do ano. Queridos, eu falei hoje, estava falando isso hoje de manhã.
Se ser rico é ser sinônimo de ser miserável, como alguns por aí que não conseguem às vezes ver um necessitado passando algo e conseguir ajudar, que não consegue ser justo nas suas medidas e nas suas decisões. Se para ser rico ser assim, eu prefiro morrer pobre e chegar nos céus, irmãos. Eu prefiro morrer pobre e chegar nos céus. Porque se para ser rico precisa fazer uma série de coisas por aí que estão fazendo, eu não faço, irmãos. Vender igreja para que a igreja prospere, eu não faço, irmãos. E já vou avisar para vocês, não estou ainda dando a minha palavra política oficial aqui, mas já vou dizer para vocês, se algum candidato, já como já veio, tentar querer aproveitar da igreja do Senhor aqui, vai tomar na cabeça, porque o cajado do pastor está em mãos para bater na cabeça. Como apareceu um aqui esses dias, 2, e perguntou para mim, o Marcos viu, cadê o Marcos? O Marcos viu. Perguntou assim, eu posso trazer? Não tem interesse. Teve um outro que virou, eu posso trazer ele para mostrar aqui, e o senhor fazer uma oração? Foi oração, eu não nego, mas o púlpito não vai falar de ninguém. Porque oração eu não nego não, irmãos. Quem tiver que passar e pedir oração, eu oro. Aí virou para mim, mas a gente não pode nem entregar um panfletinho com o nome dele? Não. Porque eu não vou vender a igreja de Jesus por causa de alguma coisa, irmãos. Eu não vou vender a igreja de Jesus. Eu não vou vender a igreja de Jesus para em troca de ganhar alguma coisa, irmãos. Se eu tiver, irmãos, que continuar vindo aqui para baixo, ficar com a unha toda suja de tinta e continuar pintando lá embaixo as salinhas, porque não tem dinheiro, eu continuo fazendo, do que querer me comprometer e falar que a igreja está rica de dinheiro e depois Jesus olhar para a gente e falar, apartai-vos de mim, maldito, porque vocês fizeram um pacto com quem não era para ser feito. Vocês podem ficar cientes que o pastor de vocês é desse jeito. E podem me taxar como radical e antiquado, porque já me falaram. Não, pastor, a maioria das igrejas hoje apoia um candidato. Eu não sou partido político para apoiar ninguém. Não apoio o candidato, já vou dizer de antemão. A Indizas não tem candidato oficial, até porque a Indizas não vota. Nós somos pessoa jurídica, né? Pela lei. E pessoa jurídica não vota. A Indizas não tem candidato oficial, mas a Indizas sim, ela orienta que a pessoa vote em candidatos que sejam de acordo com a palavra. Pastor, mas nenhum é, então você vota pelo menos naquele que esteja mais próximo da palavra. A gente orienta. Se o cara quiser votar no azulzinho, no amarelinho, no verdinho, no branquinho, aí é problema de vocês. Falo muito claro, irmãos. E não vou fazer igual uns por aí. Se você votar em fulano, votar em Beltrano, você vai ser excluído e disciplinado. Não, eu tenho mais que fazer, irmãos. Eu tenho mais o que fazer. Se você for votar em alguém, que você vote com o seu coração e com a sua consciência no Altíssimo. Se aquele cara é contra a palavra, meu querido, saia fora. Pastor, mas não tem nenhum ali. Tem uns até que se faz valer da palavra. Voto é obrigatório, nós temos que votar. Então tem que escolher o menos pior. Estou sendo muito sincero, irmãos. Estou sendo muito sincero. Vote naquele que esteja mais de acordo com a palavra. E vote naquele que você sabe que vive uma vida não de mentira, mas vive uma vida de verdade. Ou pelo menos tenta, irmãos. Ou pelo menos tenta. Porque tem uns que nem tenta, mas que pelo menos tenta. Então, irmãos, saibam de uma coisa. Essa igreja não está à venda. Entenderam? Eu vou botar até uma plaquinha. Vou acabar botando uma plaquinha ali. Senhores candidatos, essa igreja não está à venda. Para que saibam disso. E está sendo gravado, irmãos. E é bom que fique gravado mesmo. Penúltima classe de pessoas que o Senhor não quer que você seja. Os mendigos espirituais. Os mendigos espirituais, diz 2 Timóteo 4,3. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo como coceiras nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Queridos, há uma classe de pessoas hoje que são os sugadores do Evangelho. Aqueles que não querem pertencer a uma igreja, mas aqueles que querem frequentar para receber algo. É aqueles que dizem assim, Jesus está curando lá na Indizas, corre para Indizas. Tem um profeta hoje na Assembleia de Deus, corre para a Assembleia de Deus. Vem um missionário que faz uma série de coisas lá na Presbiteriana, corre para a Presbiteriana. Cara, tem um cara lá que ora, ele faz umas revelação fora de série. Fora de série, vai lá. Aí a pessoa aparece lá no primeiro momento. Ele fica atrás de profecia. Queridos, eu acho engraçado que tem uns que quando
Vem um profeta na igreja, homem de Deus, tem uns que fica assim, ó, o profeta vai para um lado, aí o cara faz assim, ó. Aí o profeta vai para o outro, aí ele faz assim, ó. Falta quase ele botar a mão do profeta na cabeça dele para ver se o profeta profetiza alguma coisa. São mendigos espirituais, queridos, porque eles só procuram a igreja para satisfazer o seu ventre, para satisfazer a sua vontade. Eles se prostituem com o evangelho, porque são mendigos espirituais. E eu vou abrir um parênteses, vocês sabem que eu falo rasgado, irmãos. Se você quer entregar o seu corpo para Jesus, se você quer fazer alguma coisa para Jesus só para ganhar algo em troca, saiba você que Jesus não está afim de prostituição, porque isso é prostituição. Quando você entrega seu corpo para receber algo em troca, você é um prostituto, e não é outra coisa. Abre parênteses de novo, parênteses dentro do parênteses. Eu já falei isso aqui e torno a dizer, cuidado mulheres e cuidado homens. Tem mulheres que falam, que querem condicionar seus maridos a fazerem as suas coisas, senão não tem nada em casa. Isso é prostituição, queridos. Você está vendendo o seu corpo para ganhar alguma coisa. Se o meu marido fizer isso, eu vou agradar ele a semana inteira. Ou eu vou agradar antes para ver se eu peço isso no final de semana e ele me dá. Isso é prostituição. Prostituição. Não tem diferença entre você e a prostituta que está lá no Conic. Misericórdia, mas é verdade. É forte, mas sabe por quê? Porque lá ela está entregando o corpo para ganhar alguma coisa. E se você está entregando o seu corpo, o seu marido, para ganhar alguma coisa, também isso é prostituição. Fecha parênteses. E fecha o outro também que eu abri. Então vamos voltar para o mendigo espiritual. São pessoas que são prostitutas espirituais e querem se vender para ganhar algo. São mendigos espirituais. São miseráveis, estão sempre preocupados consigo e não com os outros. Esse tipo de pessoa, o mendigo espiritual que pula de galho em galho querendo receber uma palavra profética, esse não é o estilo de vida que Jesus quer para ele e para você. Sabe por quê? Servir para essas pessoas não é um estilo de vida. Elas não querem servir, elas querem ser servidos. Elas querem mais, elas querem ser servidos mais. E se você para de servir a elas, elas certamente vão sair da sua igreja, vão falar mal de você e vão para outra igreja. São mendigos espirituais. Só querem sugar. No dia que você vira e fala assim, vamos servir? Vamos fazer algo pelos outros? Não posso. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu ainda preciso ser curado. Irmãos, quando eu vejo um crente na igreja, depois de 10 anos na igreja, irmãos, que a gente vira para o crente e fala assim, está na hora de começar a servir a Jesus, né? O crente vira e fala, não, eu preciso ser curado. Irmão, minha vontade de falar, o endemoniado, não libertou ainda não? Vinícius, faz uma conta rápida aí para mim. 4 cultos por mês durante 12 meses no ano, durante 10 anos. Vai dar quanto, Vinícius? Ó, viu? 480. Esse cara é uma máquina no cálculo. 480 cultos que esse cara teve na vida, ele não teve um encontro com Jesus para libertar ele, irmãos. Que tipo de pessoa é essa? Durante 10 anos, o cara teve quase 500 oportunidades aos domingos, é só aos domingos que eu estou contando. Não teve um culto que esse cara encontrou Jesus para ser liberto? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele serve. Porque o DNA dos céus é o serviço. O mendigo espiritual, ele só quer receber. Mas o servo, aquele que nasceu de novo, ele serve. Porque como diz a carta de Tiago, ele diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O cara que é salvo em Cristo Jesus, em algum momento da vida, ele precisa servir. Pastor, já estou há 30 anos na igreja e não estou servindo ainda. Meu querido, você precisa rever o seu cristianismo e saber se realmente você encontrou Jesus. Porque servir é o estilo de vida daqueles que têm pai. Mas aqueles que são mendigos espirituais vivem na mesa dos outros, querendo comer da mesa dos outros.
Mas Jesus não nos chamou para vivermos de mesa em mesa, mas Jesus nos chamou para sentar à mesa do Pai, servirmos ao Pai e ser servido por Ele. E eu quero mostrar para você, para terminar a mensagem, um texto que mostra outra classe de pessoas. Essa sim é a que você precisa ser. É uma classe dos bem-aventurados e dos abençoados. Essa é a classe que Jesus quer que você seja. Essa é a classe que Jesus almeja que você seja. Essa é a classe que Jesus quer olhar e falar assim: cara, é meu servo, é um bem-aventurado. É aquele, ele paga o preço, ele faz o que for, mas ele é abençoado, aquele ali. É esse que Jesus quer para tu, crente. Mateus 5, do 3 ao 11, vai te dizer a seguinte coisa: bem-aventurado os humildes de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Queridos, presta atenção, se você for chorar, já chora com a certeza que Jesus já vem com consolo, queridos. Porque Jesus é assim. Quando você começa a chorar, Ele já vem com consolo, e você é um cara bem-aventurado por isso. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que não conseguem viver com a injustiça, que não aceitam a injustiça. Bem-aventurados são esses, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. E o inverso também é verdadeiro. Maldito é aqueles que promovem a confusão, pois eles serão chamados filhos do inferno, ou filhos do diabo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, pelo estilo de vida de vocês, pelo segmento da palavra, por tudo que vocês viverem, alguém perseguir vocês e insultar vocês, por minha causa, diz o Senhor. Quando nós vivemos um estilo de vida, onde nós não estamos preocupados em agradar homens, mas nós estamos em preocupar, agradar o nosso Senhor, nós somos bem-aventurados e nós somos abençoados. E a última classe de pessoas que Jesus quer que você seja, é o adorador. João 4:23 diz: no entanto está chegando, e a hora é que de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Os adoradores são aqueles que não têm a sua vida por preciosa, mas eles precisam cumprir o chamado. Como diz o apóstolo Paulo: eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado que me está designado. Como diz o próprio apóstolo Paulo: eu me deixarei gastar pelo amor do Evangelho, mesmo que eu sofra o dano, mas eu cumprirei o chamado até o final. Isso é um estilo de vida de adorador. Ele não está preocupado com a sua própria vida, mas ele está preocupado em agradar ao Mestre. Ele tem um servir como estilo de vida. Adorar é o seu prazer, e quanto mais ele adora, mais ele cresce. Quanto mais ele faz para Jesus, mais ele tem para fazer. Quanto mais ele doa, quanto mais ele ministra, mais ele é ministrado. Esse é o verdadeiro adorador. E eu te pergunto nessa noite, crente, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é, crente? Que tipo de pessoa Jesus hoje pode falar que você é? O hipócrita, o mentiroso, o avarento? Que tipo de pessoa Jesus pode falar que você é hoje? O miserável? Ou Jesus vai olhar para você e vai falar: esse aí é bem-aventurado, esse é um adorador? Porque por mais que o inferno tente calar a voz dele, ele continua adorando. Que tipo de pessoa Jesus vai falar que você é? Fique de pé em nome de Jesus.